Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você acompanha aí na versão que você tiver. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Somente até aí, versículo 8. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Diante de nós temos uma das narrativas do Novo Testamento, que é comumente aceita pela teologia e por todos nós, por escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo vai ser uma das mentes mais brilhantes do tempo da igreja primitiva, do começo da igreja. Ele nasce num ambiente judeu, é um judeu de nascimento, hebreu, perseguidor da igreja até um certo tempo, e ele mesmo vai dizer isso sobre ele. Até o momento que em nenhuma das suas muitas viagens para poder perseguir ou acompanhar a perseguição da igreja, o Espírito Santo de Deus o encontra. Ou ele encontra o Espírito Santo de Deus, eu não vou entrar no mérito da questão. É fato que naquela viagem, que era mais uma da vida de Paulo, ou Saulo, como você quiser chamar, ele vai ser totalmente transformado. A sua conversão é uma das mais interessantes que nós encontramos no Novo Testamento, por que não dizer da Bíblia. Ele tem um encontro com o próprio Espírito Santo de Deus. Ele não se converte com aquele sermão, talvez na eloquência de Pedro e forte. Já imaginou Pedro pregando? Não? Devia ser alguma coisa assim poderosa, né? De 3.000 pessoas aceitarem Jesus de uma só vez. É ou não é? Ele também não se converte com o carinho, o zelo de João. Ele não se converte com nenhuma palavra bonita que falam para ele, não. É o próprio Espírito Santo de Deus que está na frente dele, e agora ele tem uma mudança de caminho, ele tem uma mudança de trajetória, ele tem uma mudança de pensamento. Tudo na sua vida agora vai ser transformado, vai ser diferente. Paulo ele vai começar a sua caminhada como cristão, depois de ficar um período de mais ou menos 13 anos na região da Arábia, sozinho, só ele, sem ninguém mais para poder perturbá-lo ou sem nenhuma oportunidade. Ele era inteligente ou não era? Tinha capacidade ou não tinha? Falava de mais de um idioma. Ele entendia da lei, entendia da Torá, o Pentateuco, o Gênesis, Êxodo. Ele entendia daqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Ninguém mais do que ele naquele tempo estava preparado para falar sobre a lei. Só que nós precisamos entender que não é simplesmente a lei que estava operando naquele momento e naquela hora. Era a lei sim, mas também era a graça de Jesus. Por isso que nós vamos falar no próximo mês sobre essa teologia da aliança, essa teologia do pacto. Porque uma não exclui a outra. As duas andam conjuntas, as duas andam ao mesmo tempo. E Paulo ele vai começar, depois de 13 anos, a ministrar. Você já imaginou esperar 13 anos para poder chegar a sua vez? E aí a gente é confrontado por alguns profetizando 2018, o ano do não sei o quê, o ano de não sei das quantas, o ano que você vai ter, o ano que você vai acontecer. Você já imaginou se Paulo tivesse feito isso? Durante 13 anos não ia ter dado certo para a vida dele. Porque um ano, quem Deus usava? Qualquer um, menos Paulo. Porque o tempo de Deus para a vida dele
ainda não tinha chegado. Só que depois que o tempo de Deus para a vida dele chega, aí Paulo começa a ser usado e tantas coisas vão acontecer no momento de Deus para a vida dele. Não somos nós que estabelecemos as metas, não somos nós que estabelecemos os objetivos, não somos nós que estabelecemos aquilo que nós queremos, porque os pensamentos de Deus são maiores, as coisas que Deus faz são maiores, aquilo que Ele quer é maior, aquilo que Ele deseja é melhor, então vem dele. E não de nós. Cabe a nós entendermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas e não aquilo que nós queremos para nós mesmos. Paulo entende isso e ele começa a viajar. Agora não mais para perseguir a igreja, agora para plantar igrejas. Ele viaja agora não para poder matar cristãos ou ser testemunha ocular de cristãos sendo mortos, mas agora ele viaja para poder fazer com que as pessoas se convertam ao cristianismo. A teologia vai dizer, e a própria Bíblia mostra com Paulo fazendo defesa do seu apostolado, que ele é o apóstolo enviado para os gentios. Todos os 12 discípulos de Jesus eram apóstolos de Jesus, chamados por ele para os judeus e para aqueles que são seus. Paulo é chamado e enviado para os gentios. As exortações de Paulo aos cristãos para servirem uns aos outros têm suas raízes na aliança que é o Antigo Testamento ou a primeira aliança. E sobre isso, sobre essa exortação de Paulo, e através dessa exortação é que nós vemos Paulo começando o versículo que nós lemos, o versículo de número 3. Ora, por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês. Paulo ele faz questão de mostrar que ele não está ali para poder brincar. Ele não está ali para poder massagear o ego dos cristãos, embora era isso que eles gostariam de ouvir. Paulo ele estava ali para reafirmar e afirmar novamente a sua autoridade, para que todas aquelas pessoas que fariam parte de uma nova aliança pudessem entender, olha, eu não estou aqui de qualquer maneira, eu estou aqui pela graça de Deus que me enviou. E eu digo isso a todos vocês, olha, vejam bem, Ninguém tem um de si próprios conceito mais elevado do que você deve ter. É interessante observar porque os profetas do Antigo Testamento, eles gritavam, eles bravejavam, eles falavam todos os momentos para o povo de Israel e não eram mensagens fáceis de se ouvir. Se você gosta do Antigo Testamento, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver uma das características do Antigo Testamento. O povo de Deus era fiel a Deus. E aí Deus então, que nunca deixou a sua mão escondida, nem o seu braço escondido, ele derrama a sua bênção, ou faz chuva de bênção, igual nós cantamos agora há pouco, e o povo então recebe maná, recebe bênção, recebe proteção, recebe coluna, recebe nuvem para o sol, recebe direcionamento durante a noite, recebe tudo, e aí o povo vai e pensa que está podendo. Porque essa é a nossa tendência como seres humanos. É ou não é? Se está tudo bem, eu não preciso mais não. E aí a gente pensa que pode fazer da nossa maneira, da nossa forma. Aí o povo de Israel vai e se vira contra Deus. Quando se vira contra Deus, o que é que Deus faz? Expressão usada no Antigo Testamento. Ele pesa a mão. Quando pesa a mão, o que é que o povo faz? Não, Deus, estava de brincadeira. Aí se arrepende do seu mau caminho. Quando se arrepende, deixa de adorar outros deuses e volta a adorar o Deus de Israel. E aí Deus perdoa e volta a abençoar. Parece com a gente? Não, que isso? Parece não, é igual. A gente pensa, sabe? Não, agora eu dou conta, Deus, pode deixar comigo. E aí a gente vai e erra e a gente fala assim, oh Deus, me perdoa. E aí você volta e Deus perdoa. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas falhas, sabe da intenção do nosso coração e da nossa mente, e Ele perdoa, e perdoa, e perdoa de novo, e perdoa outra vez, e perdoa. Essa é a característica do nosso Deus. Aí é que nós vamos entender, porque nós queremos, aquilo que nós queremos fazer, isso nós não fazemos, e aquilo que nós não devemos fazer, isso nós fazemos. E esse mesmo Paulo vai dizer isso. E é isso que nós entendemos aqui. O profeta no Antigo Testamento, Paulo resgatando isso agora no Novo Testamento, e o profeta no Antigo Testamento, quando juntava o povo em Jerusalém, falava assim, olha, ei, sirvam uns aos outros. Pare de querer você adorar outros deuses, adore somente ao Deus de Israel.
Miqueias, do capítulo 6 e capítulo 7, até o versículo 7, do 6:1 até o versículo 7 do capítulo 7, ele vai fazer um alerta tão forte, que se somos nós, a gente fala assim, para, chega. Quando você chegar na sua casa, você dá uma lida. A profecia, ou o caráter profético do Antigo Testamento era sempre chicote. E o povo fazia o quê? Aleluia. Você já viu quando... Olha, você vai se dar bem, é você... Uhum. Olha, isso vai acontecer para a sua vida. Que bom. Olha, isso vai ser bom para você. Que ótimo. Agora quando você ouve uma mensagem assim, olha, cuidado. Vai ser complicado, vai ser difícil. Aí você, é verdade. Você já viu que quando a mensagem nos confronta, a gente fala Deus. Quando a mensagem é complicada de ouvir, você fala assim, olha, eita, que mensagem poderosa. É porque a Bíblia é isso. A Bíblia nos confronta, a Bíblia nos exorta, mas ela sempre nos aponta para o alvo e a nossa salvação na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos conduzidos nessa mensagem. É difícil? É. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que o ano de 2016 seria o ano melhor da sua vida? Quem foi que falou que nesse mundo você vai viver só coisas boas? Quem foi? Aonde é que está escrito isso? Olha, 2016 vai ser o ano da dupla honra, do duplo não sei o quê, do duplo do sei o quê. Quem foi que falou isso? O que está escrito na Bíblia? No mundo vocês vão ter dificuldade. Sabe a cólica do ano passado? Esse ano ela pode ser pior. Sabe a dor de cabeça? Ela pode virar enxaqueca. Pode! A grande questão é a seguinte, é que se você estiver com Deus, vai valer a pena. Se você estiver com Jesus, vai valer a pena. Vai passar por momentos difíceis, mas vai valer a pena. Paulo, ele chama isso no Novo Testamento, ele fala o seguinte, olha, a conduta de vocês não deve ser maior do que aquilo que vocês estão pensando. Então, primeira coisa, para de se achar. Para de levantar, só porque, você viu como é que o pastor falou comigo? Ele me deu um abraço. No ano novo, com você só foi te dar a mão, e ele me abraçou. Sabe, tem pessoas que só porque tiveram alguma coisinha a mais do que o outro... Olha o nariz. Lá em cima. Ei, para, calma. Paulo está escrevendo, olha, não tenha um conceito, não tenha algo mais elevado do que você pensa sobre você. Calma, sejam equilibrados, porque Deus distribui os dons espirituais entre todos os cristãos. Se Ele te deu uma coisa, Ele deu outro para outra, deu outra coisa para outro, deu outra coisa para outro, e não para você se vangloriar, mas para você servir. Mas eu apareço. Eu não, e daí? Eu vou para o céu do mesmo jeito que você. Nós precisamos entender que a nossa recompensa não é aqui na terra. Se nós aparecer, alguns aparecem, se outros não aparecem, a grande questão não é aqui, é lá. Deus, Ele deu os dons espirituais para que nós venhamos servir uns aos outros. E Ele deu para todos os cristãos. Mas eu não tenho nenhum dom. Tem. Obrigatoriamente você tem um dom. Você pode não saber qual é esse dom que você tem, mas que Deus te deu um dom, Ele te deu um dom. Ele te deu algo para que você possa servir a pessoa que está aí perto de você. Ele não te, no momento que você fez a sua escolha por Ele, e que você fala assim, não, eu vou ser um servo do Senhor, eu vou servir a Deus, naquele momento Ele te capacitou de alguma forma, não vem de você, vem dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, e para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos, mas eu não sei qual é o meu dom. Bom, então você precisa conversar com as pessoas, conversar com quem já teve uma caminhada mais longa do que a sua, para que esse ano de 2016 possa ser o melhor nesse sentido. Você oferecendo aquilo que Deus te deu para benefício dessa pessoa que está aí sentada ao seu lado. Aquilo que Deus nos deu não é para nós mesmos. Aquilo que Deus nos confiou não é para o nosso benefício próprio, porque a bênção de Deus não é egoísta. A bênção de Deus é para ser compartilhada. Ministério na sua origem da palavra, me corrija aí o pessoal do grego, ministério é serviço. É isso que é um ministério. E todos nós fomos comissionados para esse ministério, o ministério de comunicar a Cristo, seja lá qual for a maneira ou o dom que Deus te deu, mas não é para o seu benefício próprio.
E é por isso que nós hoje estamos muitas vezes aqui, durante o ano de 2015, nós combatemos as falsas doutrinas. Porque as pessoas estão fazendo da igreja, estão fazendo do púlpito, dos ministérios ou do dom que Deus deu para enriquecimento próprio. Para dar vazão às suas próprias coisas, aos seus egos, à sua vaidade. E o reino de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, não é para nós termos a nós mesmos como, maiorais. Pelo contrário, Deus nos escolheu, Deus nos chamou e nos ensina através da vida de Paulo para nós sermos humildes. Para nós termos um conceito sobre nós de acordo com o tamanho da nossa fé. E essa fé é pela graça. O fundamento da fé que Deus nos deu vem através da graça, o ouvir a palavra de Deus. Sejamos equilibrados, conceitos de acordo com a fé que Deus te deu. Não há conceitos de acordo com aquilo que você pensa que você é. Quantas vezes, há uns 6, 7 anos atrás, eu subia num púlpito para ministrar, e aí, pensa, obrigado, viu, pastor Maurício? Vou até fazer, obrigado pelo novo, viu? Foi bom, depois a gente conversa. Mas imagine só, eu há 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, indo pregar em algumas igrejas, e os pastores chegavam assim em mim, é você que vai pregar? E eu? Uhum. Aí ele, senta ali, aí eu? Uhum. As pessoas olhavam para mim assim, como é que pode? Não valorizando, olhando assim, não, esse menino ainda não aprendeu ainda nada, ainda não tem alguma coisa, mas eu estava lá assim, nessa vontade, porque não vinha de mim, vinha de Deus, então não deixe que as pessoas olhem para você com um olhar de te menosprezar, mas também você não pode olhar para elas com um olhar de superioridade, e aí é que está a grande dificuldade do caminhar com Cristo, é nós olharmos para as pessoas que estão próximas a nós e considerarem elas superiores a nós mesmos. Ah, mas eu já estudei, e daí? Ah, mas eu já me formei, e daí? Eu já estudei 20 anos, e daí? Eu sou crente há 40 anos, e daí? Considere a pessoa que está perto de você como tendo mais do que você, como sendo mais que você, como tendo algo a mais do que você. Porque se nós fizermos desse jeito, nós vamos ter sobre nós um conceito de acordo com a fé com que Deus nos concedeu. O grande problema é que a gente não olha muitas vezes para a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo estudar, meditar a palavra de Deus. E quantas vezes nós negligenciamos a palavra em detrimento da bênção, da cura, da libertação, da prosperidade. E é por isso que, se não tiver palavra, ouvir palavra, não tem fé. Se não tiver fé, nós não vamos ter um conceito equilibrado. Se nós não temos um conceito equilibrado, nós caímos no caminho do orgulho. E Paulo ele faz o alerta. Paulo é interessante porque ele poderia se achar tudo o que ele quisesse. Mas ele vai dizer em um momento da sua trajetória, olha, eu considero ter tudo isso como nada, para que Cristo seja alguma coisa na nossa vida, na minha vida. E é assim que nós devemos ser. Andar nesse mesmo pensamento. Olha, Deus concede a fé necessária para o exercício dos dons que Ele mesmo te deu. Então, se o seu dom, seja lá qual for ele, por exemplo, o dom de ofertar, quem tem esse dom é meu Deus. Eu lembro que meu tio uma vez, ele é um pastor da igreja cristã evangélica, lá no estado do Pará. E eu lembro que uma vez eu fui visitá-lo enquanto ele fazia o seu seminário, aqui em Anápolis. E aí eu fui até o meu tio e quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, nós vamos almoçar hoje na casa de das pessoas que me mantêm, né? Os mantenedores ali do seminário. E aí eu falei assim, vamos lá. Eu era criança ainda. E fui com meu tio, com os meus pais, familiares, todos para a casa desse mantenedor. Quando eu cheguei na casa dele, tinha um painel, uma parede de casa. Nessa parede, no caso, era próxima à cozinha, com várias fotos. E aí eu, criança, super comportada, que não quer saber de nada, só que não. Já chego para ele assim, quem são essas pessoas aqui? Aí ele se vê naquela obrigatoriedade de responder à criança, para não deixar a criança no vácuo. Assim, não, essas aqui são as pessoas que eu oferto na vida dela.
que eu mantenho elas. Aquilo lá nunca saiu da minha mente. Gente, era uma parede enorme, cheia de fotos de casais, de famílias que aquele homem sustentava. E quando eu cheguei na casa dele, me chamou a atenção porque tinha umas caminhonetes. A casa tinha piscina. Gente, uma casa com piscina. Naquela época, uma criança, era tudo que eu queria. Você não está entendendo. E eu chego lá, e aquilo lá, eu falei assim, Deus, então, é isso. Sabe, uma pessoa que era mantenedora de missionários, de futuros pastores, de pessoas que estavam se dedicando a servir a Deus. E ele fazia aquilo com tudo com que ele tinha. Ele tinha fé para aquilo. E a fé que também veio de Deus, através de Deus, para que ele pudesse exercer o dom espiritual. Porque todo dom é dado pelo Espírito Santo de Deus. São dons espirituais para que nós possamos cumprir a nossa carreira. Aquilo ficou marcado na minha vida, bem como tantos outros dons, né, que eu fui vendo ao longo da minha trajetória, aprendendo com outras pessoas e que eu aprendo até hoje. Sabe, pessoas que eu admiro na sua forma de conduzir, de se importar com as mínimas coisas. Eu estava conversando com o Antônio, e o Antônio compartilhando comigo, o gosto que ele tem de estar com uma pessoa, de cuidar, de estar ali, de poder tratar com ela, de estar junto com ela, e outras pessoas que têm, no ensino, na palavra, tantos dons, e esses dons nós precisamos entender, que nós só podemos exercer eles de acordo com a vontade de Deus, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós através da fé. É a fé que Deus nos dá, que faz com que a gente vá quando as pessoas não acreditam mais em nós. Mas por que você está pregando desse jeito? Porque Deus me deu fé para poder pregar desse jeito. Mas por que você está indo para a igreja, e você está lá no estacionamento, ou está no louvor? Por que você chega primeiro do que todo mundo? Porque Deus me deu fé para chegar primeiro do que todo mundo e para eu poder oferecer o meu louvor com aquilo que eu tenho. Mas por que você oferta? Porque Deus me deu fé para poder ofertar com generosidade. Por que você viaja? Porque Deus me deu fé para cumprir o propósito que Ele me deu. Mas por que você não desespera quando está todo mundo desesperado? Porque Deus me deu fé para continuar resistente e resiliente nesse tempo de angústia. Mas por que você não, por que você não está chorando? Porque Deus me deu fé para poder ter alegria e exercer o meu dom de misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor. Por que você não... Porque Deus nos deu fé. Por que está todo mundo, em alguns momentos lá em cima, em outros momentos lá embaixo? Parece que um momento você consegue fazer tudo, em outros momentos você não consegue fazer nada. Está faltando o equilíbrio da fé. Esse equilíbrio que Paulo nos exorta aqui é esse. É o momento de nós estarmos firmes e constantes no Senhor. Sempre isso vai se dar através da fé. Porque tem dias que vão ser ruins, tem ou não tem? Tem dias, por exemplo, vou compartilhar porque daqui da igreja, a mãe da neta, né, carinhosamente chamo de tia, cresci junto com os filhos dela, da neta e dos céus. A mãe dela faleceu. Foi um momento muito triste para a família. Só que o que mais me chamou a atenção naquele funeral não foi ali, porque ela já era uma senhora já de 95 anos de idade, apesar de todo mundo estar triste, era algo que já estava sendo esperado. Mas o que me chamou a atenção foi da capela ao lado, onde um menino, um jovem, havia falecido. E o funeral dele eu nunca vi tanta gente dentro. Aliás, eu vi um funeral desse uma vez, quando eu perdi 2 primos meus, jovens ainda. Muita gente naquela capela. Muita gente, mas muita gente mesmo, vão ter momentos difíceis na nossa caminhada. Durante esse ano de 2016 vão ter momentos complicados, vão ter momentos que a gente vai assim, e agora? E somente a fé que vem através da palavra de Deus vai nos manter firmes e constantes no Senhor, vai nos manter andando, vai nos manter firmes, sem perder a fé, mas tem que ter palavra. Sem perder a fé, mas tem que ter palavra, porque se não tiver palavra, não adianta. Você pode ser o melhor funcionário, se não tiver palavra, não tem fé. Você pode ser o dono da sua empresa, se não tiver palavra, pode ser o lucro que for, ou então a perca que for, não vai adiantar de nada, nem para alegria, nem para tristeza. Tem que ter palavra, para que a sua fé traga para você equilíbrio para exercer o dom que Deus te deu através do seu Espírito Santo. Precisamos entender
que os dons espirituais têm seu fundamento na graça de Deus, logo não há espaço para arrogância nem sentimentos de inferioridade. Eu vou repetir. Os dons espirituais têm seu fundamento na graça de Deus, logo não há espaço para arrogância e nem sentimentos de inferioridade. Eu tenho estado em alguns estados do Brasil e é muito comum você encontrar no aeroporto pessoas que estão servindo a igreja e pessoas que, sabe, você olha para elas e olha, não pode ser. Um olhar altivo, um olhar de arrogância, somente porque Deus resolveu que Ele daria algo. E pelo outro lado também pessoas onde a gente vai com um sentimento de inferioridade. Tem tanto quanto os outros, só que não adianta. Ela vai sempre se sentir pior, menosprezada. Pessoas que não estão andando no equilíbrio. Logo, se o dom que veio de Deus é para a sua vida e o fundamento dele está na graça de Deus, como é que nós podemos, sabe, andar com o nosso nariz empinado? Se vem de Deus, se Deus quem deu não é nosso, foi confiado a nós. Eu tenho muito medo de pessoas, sabe, porque o meu ministério, porque a minha igreja, porque esse pronome possessivo, eu tenho um sério problema com esse pronome possessivo, mas eu tenho um problema com ele desde muito tempo. Não, porque, sabe, as minhas ovelhas aí eu... Não, porque o meu ministério, eu falei assim, calma. O ministério não é seu, é de Deus para a sua vida. Foi confiado a você por um período de tempo para que você possa cumprir a vontade dEle. É por isso que uma vez eu falei aqui, conversando com o pastor Michel, ele falou assim, olha, cuidado com sonhos, porque sonhos são vaidosos. Aí eu, verdade. Já viram pessoas do meu sonho? Porque o meu sonho... Eu falei assim, tá, o seu sonho é esse, mas qual que é o sonho de Deus para você então? Sabe, e muitas vezes a gente tem ouvido e visto pessoas levando isso para a música. Em um momento, abro mão dos meus sonhos. Aí no outro momento, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe, em um momento você está dando tudo. No outro você está requerendo tudo de volta. Nós precisamos entender que não é nosso. Só existe igreja por causa de Deus. Só existe louvor por causa de Deus. Só existe sua família por causa de Deus. Só existe sua casa por causa de Deus. Só existe o seu chamado por causa de Deus. Esse ministério por causa de Deus. Só existe a salvação na pessoa de Jesus Cristo por causa de Deus, que enviou o seu único filho para que morresse no meu e no seu lugar, substitutivamente para que nós estivéssemos aqui. Toda a nossa história e caminhada não é nossa, foi Deus quem nos deu. A soberania de Deus, muitas vezes, a gente não consegue entender ela, é ou não é? A soberania de Deus para nós, do nosso olhar mortal, natural, parece injusta, parece loucura. Mas já está escrito isso. Mas já estava previsto aqui na palavra de Deus isso. Não é para nós entendermos com a nossa mente natural, com o nosso raciocínio lógico. É para nós vivermos pela fé. É para nós entendermos isso através da fé na pessoa de Cristo Jesus, do seu Espírito Santo. Nós não precisamos, sabe, explicar todas as coisas. Nós não precisamos desenhar todas as coisas para que tudo seja bem explicado de forma natural. Nós precisamos viver isso. E viver da forma como que as pessoas vejam Cristo em nós, vejam Deus em nós, vejam as nossas atitudes como reflexo da glória e da graça de Cristo para as nossas vidas. Se eu vou para a igreja, que seja para a glória de Deus. Se eu vou para o meu trabalho, que seja para a glória de Deus. Se eu vou para o trânsito, que seja para a glória de Deus. Se eu corrijo o meu filho, que seja para a glória de Deus. Que eu faça qualquer coisa, que eu faça para a glória de Deus. Servindo uns aos outros. De exemplo, sabe, servindo uns aos outros com aquilo que nós temos, servindo uns aos outros com aquilo que nós ganhamos, servindo uns aos outros com aquilo que Deus nos deu, porque os dons espirituais têm o seu fundamento na graça dele. Os dons não são para autopromoção. Os dons não são para nós nos promovermos lá, sabe, no nosso trabalho. Os dons não são para nós nos promovermos dentro da nossa casa. Os dons não são para isso. Os dons são para nós mostrarmos para as pessoas, olha, nós fazemos
parte do corpo de Cristo. E como corpo, cada um é parte. E sendo parte, cada um é membro. Sendo membro, cada um tem o que fazer em um determinado instante, em um determinado momento. Explica essa, Felipe, que ficou meio turvo. Eu vou explicar. Nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós foi feito um membro do corpo de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer, olha o seguinte, ei, cuidado. Cada um deve exercer não a mesma função, mas a função que você exerce, que você tem como membro. O pé faz a função de pé. Você já imaginou se o pé fosse inventar de fazer função na mão? Se o ouvido fosse fazer a função de olho? É por isso que eu quero compartilhar isso com você. Não inventa moda. Não inventa moda. Por quê? Porque se a gente faz aquilo exatamente que Deus mandou fazer, você vai ser excelente naquilo que Deus te mandou fazer. Mas quando você faz alguma coisa que Deus não te mandou fazer, você coloca tudo a perder. Porque a coisa certa, pode ser até a coisa certa, mas do jeito errado, acaba por ser a coisa errada. Vou melhorar. Você foi chamado para cantar? Cante. Você foi chamado para pregar? Pregue. Você foi chamado para ensinar? Ensine. Você foi chamado para ofertar? Oferte. Você foi chamado para exercer a liderança? Exerça a liderança. Se você foi chamado para uma determinada coisa, Deus te deu esse determinado dom, faça isso. E estritamente isso. Ah, Deus me deu mais de um dom. Faça os 2 dons, os 3 dons que Deus te deu. Exerça somente isso. Não queira fazer à vontade ou não queira fazer pelo outro. Porque se você quiser fazer pelo outro aquilo que Deus não te deu para fazer, você atrapalha a si, atrapalha o outro, atrapalha o corpo de Cristo. E é isso que nós temos visto hoje. Pessoas querendo fazer aquilo que não foram chamados para fazer. Ah, irmãos, eu não preparei a mensagem não, porque eu tive, porque meu cachorro, que meu filho, que minha esposa, que meu marido, que não sei o quê, mas eu vou compartilhar, eu não preparei não, mas os irmãos abrem aí, se você não preparou, não prega. Ah, irmão, a minha voz está aqui meia ruim aqui, está meio, tem um negócio aqui, então não prega, não canta, dá para quem a voz está boa. Ah, mas eu não pude ensaiar hoje, então dá para quem ensaiou. Ah, mas irmão, eu não sei cantar não, então não canta, dá para quem sabe cantar. Ah, sabe, a reunião aqui da liderança não foi bem feita, sabe, mas vamos aqui, ó, a gente prepara aqui na hora, não, sabe a expressão nas coxas, quem é militar aí, sabe, fazendo, acoxambrar o negócio? Não tenta acoxambrar a parada não. Levando nas coxas, sabe? Levando de qualquer maneira. Aqui não é sua casa. Aqui é a casa de Deus. Esse é o reino de Deus. Aqui é feita a vontade de Deus, da maneira de Deus, do modo de Deus. E tem que ser com excelência. E é por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, e falam assim, mas você quer fazer as coisas diferentes. Sim, porque o meu exemplo é Cristo Jesus. O meu exemplo está no reino de Deus e lá as coisas são feitas da melhor maneira. É por isso que muitas vezes a gente sofre perseguição. Porque a gente faz a vontade de Deus. E pelo fato de nós fazermos a vontade de Deus, nós vamos ser muitas vezes perseguidos. É uma coisa cíclica e difícil, complicada. É uma coisa que não é para qualquer pessoa, tem que ser realmente, tem que ser escolhido de Deus. Chamado de Deus, tem que estar ali realmente assim, Deus vem comigo porque agora é nós. Tem que ser dessa maneira. Olha, não saiba que a sua função no corpo de Cristo foi determinada por Deus. Não fuja disso. Não queira inventar moda. Faça aquilo, não tenta fugir não. Não tenta fugir daquilo que Deus te chamou para você fazer. Porque você pode fazer isso de 2 maneiras. Sabe, de uma maneira mais tranquila, que não quer dizer que vai ser fácil. E de uma maneira dolorosa e depois tranquila. Você escolhe. Você escolhe como você vai passar o seu ano de 2016. Escolha sua. Essa livre agência nós temos. Essa livre agência foi nos facultada. A gente pode sim escolher, sabe, como é que a gente vai viver o nosso ano. Eu vou viver o meu ano como? Lendo a Bíblia ou não? Servindo ao meu irmão ou não? A palavra está sendo compartilhada.
São sacrifícios vivos que nós temos que oferecer, não de animais, não de holocausto, não dessas coisas, como foi recitado aqui no nosso culto da virada, num dos versículos que nós citamos. Deus não se agrada dessas coisas, mas nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos diante da presença de Deus. E isso muitas vezes vai significar exatamente a nossa vontade, o nosso conforto. Quer dizer então que muitas vezes eu vou abrir mão do meu conforto para fazer a vontade de Deus, e quer dizer que Deus está no controle dessa situação? Isso mesmo, e vai valer a pena. Vai valer a pena. Aí, dons espirituais devem ser usados para beneficiar o outro. Quer ver? Olha para trás aí, ou você que está aí atrás, dá uma olhada aqui para frente. Viu? Olhou aí? Sentiu falta de algumas pessoas? Sentiu falta? Viajando, férias, né? Tantas coisas. Pois é, o dom que Deus te deu é para poder servir essa pessoa que não está aqui. O dom que Deus te deu é para poder servir essa pessoa que está aí ao seu lado. O dom que Deus te deu é para que o corpo de Cristo seja assim, olha, é um dizimando, o outro também, o outro ofertando, o outro também, mas se você não puder, eu não sei ir ali para frente, eu tenho trauma de microfone, mas tem quem não tenha, então essa pessoa vai, e como corpo de Cristo nós vamos avançando, até o alvo que nos está proposto, mas nós não, de maneira nenhuma, nós devemos deixar pessoas para trás. Deixa eu tentar fazer, eu vou fazer aqui o dela. Você vai ajudar essa pessoa com aquilo que você tem. Se o seu dom, dentro desses 7 dons, né, que foram escritos aqui por Paulo, um deles é dar ânimo, animar. Se o seu dom é esse, de levar alegria, de dar ânimo para as pessoas, faça isso. Porque tem momentos que a gente vai olhar para as pessoas, sabe qual vai ser a nossa vontade? Vai querer ser, errou, falhou, faltou. Sabe qual vai ser a nossa vontade muitas vezes? Isso aí, se já foi a 25ª vez, só essa semana que essa pessoa fez isso. Aí sabe o que a gente vai querer fazer? Apontar o dedo. E sabe como é que é a nossa função, de acordo com aquilo que Paulo está falando aqui? Estender a mão. Essa é a diferença dos verdadeiros cristãos, daqueles que consideram que está próximo. É estender a mão para poder ajudar as pessoas a andarem juntos até ser cumprido o propósito de Deus para a vida da igreja, para a noiva do Cordeiro de Senhor Jesus. Nós precisamos entender que não diz respeito a nós. Não diz respeito àquilo que nós fazemos, àquilo que nós temos, mas diz respeito àquilo que Deus faz através de nós, para que o nosso próximo seja abençoado. Qual a grande dificuldade nisso? Nosso ego, nossa vaidade, nossas vontades, nossos desejos, nossas convicções. Porque tem muitas pessoas que são convictas, essa que eu não abro mão. E Deus está querendo te ensinar através do dom de outra pessoa que está aí perto de você, que não é desse jeito, que você pode servir ao corpo, ao interesse de todos, para que aí sim todos venham crescer juntos como um só corpo em Cristo Jesus. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, e todos nós iremos alcançar o prêmio que nos está proposto. 3 coisas que eu gostaria de deixar bem claras aqui nesse momento. Primeira, o corpo de Cristo tem unidade e diversidade. O corpo de Cristo tem unidade, por quê? Porque se cada um de nós fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos estar juntos, unidos. E essa diversidade de dons, de membros, é que faz de nós um só corpo, unidos em Cristo Jesus. Entenderam isso? Nós damos as mãos uns aos outros, nós saudamos com abraços, com apertos de mão, para demonstrarmos, nós saudamos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor, é porque ela nos une, é porque através dessa graça que Deus nos deu os dons, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos ver em unidade. O céu que você quer ir, essa pessoa que está sentada do seu lado, também quer ir. Não existe céu do branco,
céu do amarelo, céu do pardo, céu do preto, céu do azul, céu do verde, não. É o céu. E nós entraremos lá como um só corpo. E nessa diversidade de dons vai ser manifestada a unidade do corpo de Cristo. Segunda coisa, Deus distribui os dons para que sejam usados para o serviço mútuo. Deus distribui os seus dons para que sejam usados no serviço mútuo. É eu te servindo e você me servindo. É você abençoando a vida de alguém, outra pessoa abençoando a sua vida. E nessa mutualidade fica evidenciados os dons de Cristo para as nossas vidas. É mútuo. Não é cada um, não, tem gente que sabe, consegue fazer tudo. Não. Faz sua parte. O outro faz a dele, a outra faz a dela. E nessa mutualidade de ministério, de serviço, evidenciada fica a graça de Deus, a distribuição dos dons sobre as nossas vidas. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Cada dom é acompanhado de fé, concedido por Deus para uso desse dom. Se Deus te deu o dom, coloque em prática. Porque Ele também te deu a fé para poder exercer aquilo que Ele te chamou e te deu para você fazer. Ah, mas eu ainda não sei. Se prepare. Ah, mas eu ainda não dou conta. Corra atrás, estude, busque o preparo, busque o ensino, busque a excelência para poder servir diante da presença de Deus, no reino de Deus. Cada dom é acompanhado de fé para que você possa exercer aquilo. Ah, os dons cessaram? Não. A manifestação deles cessaram? De maneira nenhuma. Nós aqui, a gente acredita que continua, continua. Deus continua a falar, Deus continua a salvar, Deus continua a levantar, Deus continua a libertar. Não existe pecado que Ele não possa perdoar, não existe barreira que Ele não faça cair por terra, não existe mancha que Ele não possa limpar, não existe, pessoa tão presa que Ele não possa colocar em liberdade, não existe família que Ele não possa trazer para cá, completa, para falar assim, olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não existe coisa que seja impossível para Deus. Então creia, porque se Deus te deu um dom, se deu um dom para outra pessoa, Ele também deu para você e para essa pessoa a fé que você necessita para você poder exercitar esse dom. Amém por isso?